Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos os relatos da vigilante Juliana. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Eu estou aqui no cemitério da Lapa, em São Paulo. Nesse vídeo, teremos relatos de cemitério que aconteceram com vigilantes. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa tarde, Feliciana, tudo bem? Aqui é a Juliana de Guarulhos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de você ter esse canal e permitir que a gente, ouvintes, conte nossos relatos, as coisas vividas, presenciadas e as coisas que a gente ouviu, na infância, história de Trancoso, igual meu avô falava. E eu vou te contar um relato que aconteceu comigo e alguns relatos que aconteceu com meu esposo. Eu sou vigilante, eu já estou na área já faz um tempo, meu esposo também. E a empresa que meu esposo trabalha cuida de área hospitalar, fóruns, cemitérios e alguns parques de São Paulo. Teve uma vez que a gente trabalha em empresas diferentes, E teve uma vez que eu saí do meu plantão à noite e ele passou no meu plantão para me buscar. Porém, ele falou assim: ó, nega, eu tô indo pro posto agora. E esse posto que ele tava era o cemitério da Lapa, em São Paulo. E ele falou: tô indo pro posto agora. Como eu não tenho rendição no outro dia, lá só tem vigilância na parte da noite, dá para você ir comigo, você fica no carro, no estacionamento, enquanto eu vou fazer as rondas, tudo. Se você quiser ficar lá conversando com a gente lá na frente, na recepção, não tem problema nenhum. Já comuniquei o meu supervisor e já comuniquei o responsável lá pelo cemitério, ele falou que podia. Porque no outro dia cedo a gente tinha compromisso. E até ele vir em casa me pegar e a gente ir, ia acabar atrasando. Ele passou lá no posto, me pegou e a gente foi. Acho que os vigilantes que estão me ouvindo sabem. Cemitério é quase o mesmo esquema que empresas, Empresas, condomínio, é quase a mesma coisa. A cada 2 horas você tem que estar batendo bottom. E o bottom, eles são espalhados dentro do cemitério. E quando deu a primeira hora, eu fui com ele, Eu estava de moto. Aí rodamos todo o cemitério, batemos todos os bottoms. Quando a gente voltou, a gente foi próximo ao carro lá, porque o cemitério da Lapa tem uma coincidência muito grande. É o único cemitério que eu conheço, que eu ouvi falar, que os quintal das casas próximas dá pra dentro do cemitério. Tipo os fundos da casa, sabe? Dá pra dentro do cemitério. Você tá passando próximo assim a Alameda do Cruzeiro, você olha mais pra frente e você vê tipo um portãozinho com o muro da casa, a lavanderia ali, sabe? Tem até uma empresa, se não me engano, dentro mesmo do cemitério. Aí ele falou assim: ó, nega, aqui tem uma viela que dá pro fundo de umas casas, vem aqui pra você ver. Porém, nessa viela, o pessoal entra pra fazer, como que se diz? As oferendas, os trabalhos, deles lá, essas coisas. E eu falei: vamos lá ver, Acho que era umas 11 e pouco da noite, mais ou menos. Aí quando eu cheguei naquela viela, ela vai tipo afunilando, sabe? Até chegar no final. E a parte esquerda, o lado esquerdo, fica os muros das casas com alguns portões. E do lado direito, você andando assim, ele vai tipo subindo. Então você chega uma hora que você tá praticamente andando em cima do ossário. Que é aquelas gavetinhas onde que eles colocam os ossos, Os restos mortais. E eu fui andando. Mas olha, quando eu cheguei quase na metade, a gente conversando, tudo assunto que não tinha nada a ver com o ocorrido. Quando chegou na metade, eu comecei a passar mal. Começou a me dar assim, sabe? Um calafrio, um aperto no peito, um negócio, um mal-estar, gente, que vocês não têm noção. Eu tive que parar e falei pra ele: vamos voltar daqui porque eu não tô passando bem. Aí ele falou: não, vamos passar, vamos pra lá então. Aí a gente pegou e retornou. Aí fui lá na recepção, sentei um pouquinho lá, tomei um pouco de água, tudo. Aí ele tava falando pra mim, que ele já havia visto algumas coisas estranhas lá. Ele contou que um dia eles, dava 2 horas, um vigilante ia lá e fazia a ronda. E o outro ficava. E assim por diante, eles iam revezando pra poder descansar,
Aí ele falou assim que teve uma hora que ele tava descansando com outro vigilante que tinha vindo extra. O vigilante tinha sido recolhido pra base e o supervisor falou pra ele, ó, você tá aqui pra você não ficar parado, você vai pra tal posto. Aí ele tava lá. Aí eles estavam descansando nas cadeiras que tem lá na cozinha. Eles fecharam a porta e ficaram sentados lá na cadeira. E essa cozinha, ela é próxima onde tem o velório lá, né? Aí ele deitado lá e o vigilante que tava com ele é muito medroso. Sabe aquelas pessoas medrosas? Pra você ter uma ideia, ele não fazia ronda sozinho, ele não ficava sozinho, ele não descansava sozinho. A roupa dele, ele não deixava tocar em nada, a roupa ficava penduradinha assim no varal para ele poder trocar, porque se a roupa caísse no chão ele não usava. Ele tinha um pavor de cemitério imenso. E o cara, tipo, mó medão de ficar lá e tal, né? Aí daqui a pouco, quando o meu esposo colocou o boné assim no rosto e encostou na cadeira para descansar, ele escutou o barulho da fechadura da porta da cozinha lá. Aí, tipo, ele virou o rosto assim e ficou olhando. Deu 2 mexidas, tipo assim, tentou abrir 2 vezes a porta da cozinha. Deu um tranco na porta e parou. Aí o vigilante que tava junto com meu esposo falou, aí ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto de vir pra esses postos tá tudo cheio de coisa, que não sei o que. Aí meu esposo levantou, foi lá, pegou, abriu a porta, olhou, não tinha ninguém. Deu a volta todinha, onde fica a administração, onde fica o setor de velório, na salinha do velorista. Foi até lá no final, onde fica um pessoal da limpeza, que fica, acho que uma pessoa só à noite na limpeza, né? O rapaz estava até dormindo na salinha, não tinha ninguém. Então, provavelmente deve ter sido algum espírito, né? E pro lado de fora dessa sala, ficava um setor onde, por exemplo, eles estavam fazendo ronda, daí eles achavam alguma plaquinha. Que o pessoal entra para roubar, né, essas plaquinhas de túmulo. Então eles colocavam aquelas plaquinhas tudo enfileirada e numerada. Ficava tudo na frente. Aí esse daí foi uma coisa assim que meu marido falou assim, que ele viu o trinco da porta mexendo, né? Ele andou tudo e não viu nada. Aí, outra coisa que aconteceu, que essa foi um pouco mais recente, foi acho que no final de 2022 agora. Ele tava lá e o velorista tinha sido trocado. O que era mais velho lá tinha saído, ido para outro setor. E tinha vindo um velorista mais novo, né? Novo assim, entre aspas, novo no posto, né? Mas o cara já tinha uma experiência já. Aí meu esposo falou assim que... Ele chegou o horário de descanso dele, ele foi lá para essa cozinha. Aí ele deitou lá no sofazinho que tem. E meu esposo, ele é assim, você tá falando com ele, se você parar 5 minutos, ele tiver encostado, deitado em alguma coisa, ele apaga, ele dorme, sabe? É a mesma coisa que desconectar. Então ele é muito fácil de dormir. Aí ele deitou e disse que não conseguia dormir. Não conseguia dormir, aí ele dava aquela cochiladinha assim e acordava tipo meio assustado, sei lá, como que se tivesse alguém do lado dele, e ele não conseguia dormir. Aí ele pegou, fez uma oração, falou, não, se tiver alguma presença aqui, né, eu peço a Deus que te encaminhe para um lugar bom, tudo. E tentou nada. Ele falou, quer saber, não vou conseguir dormir mesmo, eu vou ficar sentado lá fora, lá esperar o outro rapaz retornar da ronda. Aí sentou lá na frente da recepção. Aí daqui a pouco veio a moça da limpeza e falou assim, ô QRA, o rapaz velorista tá caído lá dentro da salinha dele. Aí ele falou assim, oxe, o que será que aconteceu? Será que ele passou mal lá? Aí ele foi lá. E quando ele chegou lá, rapaz, você acredita? O cara tinha tido um infarto fulminante, tava morto, caído na sala. Só que, tipo assim, ninguém ia ver. O pessoal ia saber mesmo só no outro dia. Porque normalmente quando eles ficam lá, os veloristas ficam nessa salinha, eles fecham a salinha e ficam lá dentro, né? Só esperando chegar os corpos que vêm dos hospitais para preparar para velório, essas coisas, né? Ninguém ia saber. Então, creio eu que essa presença que ele estava sentindo nessa cozinha na hora que ele estava descansando, com certeza era o velorista, né? Que tipo, foi lá e falou assim, ó, vai acordar esse vigilante aqui para ver se ele pode ir lá para ver o que tá acontecendo e avisar a família. Aí foi aquele processo todo, né? Encheu de polícia, porque como ele faleceu dentro da empresa, lá dentro do administrativo, teve que vir polícia, teve que vir perícia, meu esposo teve que ir na delegacia depor, e foi uma coisa assim que aconteceu que a gente ficou bem, tipo, impressionado, né? Então eu falo pra vocês, a gente que é vigilante, a gente passa cada situações, viu, que só Deus. Eu vou enviar mais histórias, mais casos que aconteceram, coisas mesmo que aconteceu comigo na empresa que eu trabalho. Muito obrigado, Feliciano. Essa é uma das histórias que eu vou mandar para você.
Boa tarde, Feliciano, tudo bem? É a Juliana, mais um dos meus relatos, que são vários e eu sempre vou estar enviando. Esse relato que eu vou te contar aconteceu comigo, eu tinha 7, 8 anos. A gente que é criança, a gente sempre gosta de dormir na casa de vó, né? Eu acho que não existe lugar no mundo que seja tão aconchegante do que a casa dos avós da gente, né? Nós, da nossa família bem numerosa, a gente era muito apegado com a minha avó materna, minha avó Maria. Era aquela avó, sabe, tradicional, de você chegar na casa dela, ter bolinho, ter um cuscuz, sabe? Às vezes a gente aprontava, a gente corria para debaixo da saia dela para a mãe bater, e a gente era muito apegado com ela. Então, sempre era essa disputa minha com os meus primos para saber quem que ia dormir na casa da minha avó, né? Aí nesse dia eu ia dormir lá. Aí tinha o quarto e a minha avó deixava a gente dormir no mesmo quarto que ela, só que na beliche. De um lado do quarto tinha beliche, do outro lado tinha, o quarto era um pouco grande, né? Aí tinha o guarda-roupa, aí tinha a cama da minha avó. E nessa mesma semana que eu fui dormir na casa da minha avó, a minha avó acabou comprando de um senhor que era conhecido da família, não vou falar cômoda, porque naquela época acho que eles não usavam esse nome, cômoda. Era uma penteadeira, daquelas antigas, daquela madeira meia, não é vermelha, ela é um escuro, sabe? Tipo um marrom escuro. E o vidro dela era daquele vidro redondo que virava. Se você tocasse nele assim, ele ficava virando. Era essa daí a penteadeira que ela tinha comprado. Porém, era bem conservada, tudo. Ela comprou, limpou, passou óleo de peroba e deixou lá no lado. Sendo que da beliche onde que eu tava deitada, deitei para o lado da cabeça, eu deitei pro lado dos pés, né? Então, do lado que eu tava, se eu virasse para frente, eu ficava olhando a penteadeira. Dava para me ver a penteadeira pro lado dos meus pés. Aí tá. Aí peguei, a minha avó arrumou a cama, tudo. Eu deitei, minha avó foi se deitar com meu avô. E eu cochilei. Só que de madrugada eu acordei. E a minha avó nunca dormia com as luzes todas apagadas da casa, que ela falava que não prestava. Ela sempre tinha que deixar uma luz acesa. Ou era a luz do banheiro acesa que dava para iluminar a cozinha e o corredor do quarto, ou era da cozinha. Então o quarto não tava naquela penumbra, né? Tava um escuro, mas um escuro que dava pra ver. Eu acordei, perdi um pouquinho de sono, fiquei deitada e comecei a olhar para aquela penteadeira. E fiquei olhando tudo. E de repente, quando eu olho no vidro da penteadeira, o espelho, né, da penteadeira, começou a se formar um rosto. Eu fiquei prestando atenção naquilo. E formou o rosto de uma senhora. Lembro nitidamente do rosto da senhora. Era uma senhora branca, porém uma senhora assim com o rosto mais um pouco com rugas assim, né? Ela tinha um coque, cabelo grisalho, ela tinha um coque. Ela tava com um vestido escuro e uma gargantilha no pescoço. Daquelas gargantilhas antigas que tinha uma medalha, sabe? Bem no pescoço. E ela começou a olhar pra mim, só que ela olhava pra mim com um semblante de, tipo, sabe quando a pessoa tá nervoso assim? Ela olhava pra mim com um semblante desse. Rapaz, naquela hora, eu tirei força de onde que eu não tinha. Porque eu dei um pinote da beliche, saí correndo e pulei em cima da cama da minha avó. Mas pulei em cima da cama da minha avó nos gritos. Gritando. Minha avó acordou assustado, meu avô já levantou, já foi acender a luz. E fiquei apavorada. E eu contando pra minha avó. Nossa, aquilo foi uma situação que aconteceu comigo que até hoje eu me lembro com nitidez da cena. Eu fiquei tão apavorada com o que tinha acontecido que no outro dia a minha avó foi lá devolver a penteadeira pro senhor que ela tinha comprado. Aí ela não falou o porquê, né? Ela só falou assim que ia devolver por causa que ela tinha feito uma medida errada lá na casa dela e que a penteadeira não ia caber lá e que ela achou por fato devolver que seria melhor. Aí o senhor também pegou a penteadeira, não teve problema nenhum. Mas foi uma coisa assim que aconteceu comigo que sinceramente me marcou assim até hoje.
Boa tarde, Feliciano, tudo bem? Aqui vai mais um caso, a vida de vigilante, os perrengues que a gente passa. E esse ocorrido aconteceu com meu esposo. Como eu já tinha relatado no outro vídeo, eu e meu esposo somos vigilantes, porém a gente trabalha em empresas diferentes. Eu trabalho na área patrimonial e empresarial e meu esposo ele trabalha na área hospitalar, cemitérios e parques. O posto fixo dele é um hospital aqui de São Paulo, aqui bem conhecido. E um hospital público, no caso, né? Esse hospital, ele é muito grande. Lá são 14 vigilantes e eles ficam rodando o posto, né? A cada 1 hora eles trocam, né? E assim vai indo. E tem um setor lá que é uma parte mais antiga desse hospital. É a parte que acho que foi feito bem primeiro, né? E é onde faz exame, a parte laboratorial do hospital. E ela fica fora da onde fica o prédio central. A cada mês, um vigilante começa o turno lá. Meu esposo entra às 7 da noite e vai até às 7 da manhã. Ele sempre fala, filha, esse mês vou ter que começar no laboratório, o plantão. E ele não gosta muito, porque no horário que ele assume lá, é o horário que o pessoal já está indo embora. E essa parte, eles têm um prédio de 4 andares, eles têm que subir, esperar sair todo mundo, né, do laboratório, todo o pessoal que vai fazer exame, ele tem que esperar todo mundo sair e vir fazendo a ronda e apagando todas as luzes, ele tem que vir apagando até chegar embaixo. Aí quando chega embaixo na recepção, ele tranca, fora tem tipo uma cadeira lá, um lugar onde eles ficam sentados. Então ele tem que permanecer ali durante 1 hora. Aí ele espera todo mundo sair. Normalmente a última a sair é uma senhora, né, que faz a limpeza lá do hospital. A última a sair é ela. Aí ele tranca e fica lá sentado. Aí beleza, né? Primeiros dias fez tudo certinho. Até falei pra ele, na hora que você for fazer a ronda, você me liga de videochamada. Aí a gente vai conversando, você vai fazendo a ronda, apagando as luzes e a gente vai conversando até chegar lá embaixo. Pelo menos assim, ameniza um pouco o clima lá, que é um clima muito pesado. Quem trabalha em área hospitalar sabe que é. E a gente vai conversando. Aí depois que ele terminava a ronda, que ele fechava a recepção, que ele sentava lá na cadeira, a líder chamava no HT, modulava e falava para ele: "Ok, você esqueceu a luz do último andar acesa? Porque passou alguém aqui e falou que a luz do último andar aí do laboratório tá acesa." Aí ele falava: "Não, eu apaguei todas as luzes, eu tenho certeza, eu apaguei todas as luzes." Aí quando ele tipo dava uns passos e olhava pro lado de fora, né? Quando ele olhava, a bexiga da lâmpada lá em cima tava acesa. Ele tinha que abrir, subir todos os lances de degrau a pé até chegar lá em cima. Quando ele chegava lá em cima, ele apagava a luz e descia. Mas também ele descia e já tava quase dando horário de troca, né? Aí ele descia, demorava um pouquinho, o outro QRA vinha, ele trocava e ia para outro posto. E isso acontece todas as vezes. Todas as vezes. Meu esposo tá lá ainda, faz um tempo que ele trabalha nesse hospital. E todas as vezes acontece. Ele vai, faz a ronda, apaga todas as luzes, desce. E quando ele pensa que não, a última luz lá em cima tá acesa. Esses dias ele até fotografou, né? Ele desceu, ele apagou todas as luzes. Apagou, tirou uma foto do setor onde que fica essa luz que sempre fica acesa. E desceu, ainda mandou pra mim a foto. Ainda falou: "Nega, tá apagado, vamos ver." Não deu 20 minutos, chamaram ele no HT falando pra ele: "Ok, a luz do último andar tá acesa." E o pessoal já sabe como que é e já tipo modula já dando risada, né? Fala: "Você vai ter que voltar lá." E ele achava que era só com ele que acontecia isso, né? Quando foi essa semana, entrou um QRA novo lá. Tem vigilante e vigilantes, né? Vigilante que vai dar um toque, tem aqueles vigilantes que deixa acontecer pra ver a cara do QRA depois. E o rapaz fez o mesmo procedimento, tal. Quando ele chegou lá embaixo, que ele sentou, demorou um pouquinho, a líder chama no HT, falando pra ele que ele tinha esquecido a luz e que o pessoal estava falando lá onde eles ficam, porque um prédio é quase de frente com o outro. Do prédio central dá pra ver esse laboratório. Aí o rapaz: "Não, mas eu apaguei essa luz, eu vou ter que subir lá de novo." "Ah, vai ter que subir, QRA, vai ter que subir lá e apagar a luz." Aí lá vai o QRA, subiu as escadas todinha,
Aí quando chegou lá, apagou a luz, aí veio. Quando ele tava chegando perto do final do corredor, que vira pra escada, ele escutou na hora que o interruptorzinho da luz fez assim, tec, e acendeu a luz. Rapaz, esse QRA deixou essa escada numa velocidade que eu acho que se ele, Deus o livre, ele visse alguma coisa na escada, acho que ele tinha tido um infarto fulminante ali mesmo. No outro dia ele não foi mais pra lá, falou que não ia mais. E várias situações que acontecem. Essa área nossa é uma área de história, viu? Bom dia, Feliciano, tudo bem? Bom dia ao pessoal do canal, que todos tenham um ótimo dia. Esses relatos que eu vou estar contando e dividindo com vocês hoje aqui no canal, aconteceu numa casa que a minha avó, ela morou de caseira, né? Teve em alguns anos da vida dela que ela morou de caseira. Foi em um sítio na cidade de Francisco Morato. Nessa época eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, por aí. Eu era bem pequena, eu lembro que eu era bem pequena nessa época. Nesse sítio que ela morava, eu vou descrever o local para vocês verem. Era uma rua de terra, do lado esquerdo tinha o portão de ferro, o muro ele era alto no começo e ia diminuindo assim até chegar no final e fazer aquela curvinha, bem coisa antiga mesmo, bem modelo aqueles casarão de antigamente, né? Aqueles casarão de pessoal que plantava café, essas coisas. Tinha tipo uma ruinha, né, que ia subindo, tinha uma subidinha levemente assim, até chegar na casa. A casa grande ficava lá em cima, virada para a rua, e atrás dessa casa, desse casarão, tinha a casa do caseiro. E era um lugar muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Era aquele gramadão verde. Tinha uma piscina lá que era uma piscina bem estranha, era uma piscina, um modelo bem antigo, só que ela era do formato de um tanque. Tinha um lado assim que tinha aquela parreira de uva enorme. Do outro lado tinha aqueles pés de coqueiro, acho que é coqueiro imperial que fala, que eles são um coqueiro muito alto mesmo, uns coqueiro com um coqueiro normal intercalando. E a gente sempre ia, né, os netos da minha avó, como a gente era muito apegado com ela, com a minha avó Maria, a gente sempre ia pra lá, final de semana. A gente ficava lá, ou então nossos pais levavam a gente na sexta-feira, e no domingo, como era de praxe, todo mundo almoçar na casa da minha avó, no domingo eles iam buscar. Aí eu lembro que minha mãe me levou, me deixou lá, bem acho que nos primeiros dias que a minha avó tinha mudado. E a minha prima mais velha, Joelma, ela morava com a minha avó. Eu dormi lá na casa da minha avó, aí no outro dia a gente tomou café e a minha avó falou assim, ó, vamos que a avó vai ter que abrir o casarão, deixar aberto um pouco para ventilar lá dentro. E eu com aquela ansiedade, né, de conhecer para me ver como que era. Aí na frente do casarão era assim, era tipo 2 escadas nas 2 pontas que vinha e se encontrava, sabe? Na frente do casarão tinha aquela área e no final da área tinha uma escada e no outro final tinha outra escada. E bem no meio tinha aquela porta de madeira maciça mesmo, aquela porta bem grandona de madeira maciça, que era de 2 folhas que abria para dentro. Aí tinha a sala bem grandona e a sala tinha os móveis bem rústicos, sabe? Aqueles móveis de madeira antigo, mas bem vernizado, bem cuidado. Aí tinha um corredor que dava para uma cozinha grande no final. Aí tinha o outro corredor que dava para os quartos. E nessa sala, numa das paredes, do lado direito, tinha uma boneca de pano. Só que ela era do tamanho mais ou menos de um adulto. Tinha 1,60 m, 1,65 m, por aí, sabe? E ela ficava pendurada nessa parede. Eu olhei assim, eu como nunca gostei de boneca, pra mim fez muita diferença. E a minha avó pegou, abriu todas as janelas dos quartos, né? E eu lembro que era numa manhãzinha assim, tava aquele solzinho gostoso, sabe? Com aquele céu bem limpinho. Aí ela foi abrindo e travando as janelas. Aí tá, e a gente tava na cozinha, na hora que ela foi abrir a porta dos fundos da cozinha, a minha prima ficou na sala. E essa minha prima, nossa, deu um grito de repente. Daí eu e minha avó corremos pra sala pra ver o que era, né? Minha avó até achou que ela tinha ido pra fora e tinha escorregado e caído da escada. Mas a minha prima acho que nessa época eu tinha uns 5, 6 anos, acho que ela já tava com uns 9 anos, por aí. Aí quando a gente chegou lá, a boneca tava caída no chão
e ela tava no canto da sala, encolhida e gritando. Aí minha avó perguntou pra ela, o que foi que aconteceu? Ela, ai vó, essa boneca pulou em cima de mim, ela pulou em cima de mim e me abraçou. Aí eu peguei e joguei ela pra lá, e vó, vamos embora, vamos embora. Aí a minha avó pegou a boneca, colocou a boneca na parede de novo. Aí a minha avó falou assim, você não mexeu na boneca, Joelma? Ela falou, não, vó, eu só passei perto dela. Na hora que eu passei perto dela, que eu ia em direção ao corredor oposto que vocês estavam, eu vi na hora que ela pulou, ela saiu do prego e pulou em cima de mim, tipo, como essa boneca era de pano, ela tinha as pernas compridas e os braços, né? Ela, tipo, me abraçou. Aí minha avó já ficou meio assim, né? A minha avó, ela é descendente de indígena, né? Minha avó é filha de índia, então a gente já cresceu trazendo, tipo, um pouco disso, de ver as coisas, de ouvir. Então minha avó não duvidou. Aí beleza, minha avó calmou ela, levou ela, deu um copo com açúcar para ela, beleza. Aí passou, né? Aí depois acho que uns 2 dias, a gente tava com meu avô falou assim, eu vou lá na roça, e vou levar as meninas junto comigo. Aí minha avó falou assim, tá, não demora, porque o almoço já tá quase pronto. E você saía da casa da minha avó, assim, pro lado direito, onde tinha esses coqueiros imperial, e pra cima tinha a roça, né? Nessa roça meu avô plantava abóbora, muitos tipos de tempero, milho meu avô tinha plantado, e meu avô sempre gostou de negócio de roça. Aí ele foi, aí a minha prima falou assim, sabe aqui tem aqueles coquinhos catolé. Vamos quebrar um monte, colocar dentro de uma baciazinha, aí depois a gente traz e pede pra avó assar com açúcar pra gente no fogão de lenha. Aí a gente foi, sentamos lá, tinha até a pedra, assim, tinha uma pedra e mais 3 pedrinhas que você quebrava, sabe? Você apoiava o coquinho naquela pedra maior e quebrava com as pedras menores, né? Aí a gente sentou do lado do coqueiro e começamos a pegar e quebrar, descascar e colocava num potinho. E assim fomos indo. E da onde a gente tava, a gente conseguia ver nosso avô lá dentro da roça, carpinando, né? Limpando os pés de milho, assim, né? Limpando. Aí tá. Aí eu lá com a cabeça baixa, tudo quebrando, e minha prima dando risada, porque contando as histórias lá. E eu sentada de cócoras, assim, né? A minha prima do meu lado. Eu, tipo, virei o rosto. Aí eu olhei pro lado direito. Quando eu virei o rosto, mais ou menos uns 5 pés de coqueiro à nossa frente, eu vi a silhueta do rosto de uma mulher. Ela estava encostada no pé de coqueiro, porém olhando pra gente. Ela era bem branca e tinha o cabelo preto. Eu só não conseguia ver as vestes dela, porque o cabelo estava meio que cobrindo. Aí eu fiquei olhando, né? Eu falei, nossa, estranho. Será que tem vizinho aqui, que mora mais próximo, né? Aí eu falei pra minha prima, falei, João, onde que tem uma moça ali olhando pra gente? Dela, cadê? Aí eu mostrei pra ela e ela também viu. Aí a gente ficou olhando, só que o engraçado era, tipo assim, a gente via a metade do rosto dela com o cabelo, ela olhando na nossa direção, porém a outra metade do corpo estava atrás do coqueiro. Só que o coqueiro não é tão largo como uma árvore que dê para esconder o corpo da pessoa. E a gente ficou olhando. Aí ela foi e levantou a mão, o lado, né? Aí essa pessoa que estava olhando pra gente, tipo, levantou a mão e começou a fazer, tipo, chamando a gente de trás do coqueiro. Aí naquela hora a gente deu um medo, rapaz, tão grande. A minha prima pegou na minha mão, a gente saiu correndo, gritando, entrando no sentido onde que o meu avô tava, né? Aí chegamos lá, meu avô, o que foi que aconteceu? Aí a gente foi e contou pra ele, falou, vô, a gente viu uma moça de trás do coqueiro e ela tava chamando a gente, só que ela é muito branca. Aí meu avô foi lá, meu avô fez uma oração, né? Tirou o boné e falou pra gente, falou, eu não quero que vocês fiquem sozinhos nos lugares aqui dentro desse sítio. Vocês só vão sair com a gente, ficar próximo da gente, entendeu? Porque esse sítio é um sítio muito, muito antigo, né? A gente não sabe como que é, quem foi que morou, a história real do sítio, então a gente não quer que vocês saiam. Aí chegamos lá, contamos pra minha avó. Aí passado um tempo, aconteceu com a minha tia Lourdes e com a minha mãe. Mesma coisa, final de semana, numa sexta-feira, foi todo mundo pra lá. Aí, nessa noite, a minha tia Lourdes conta que ela acordou com vontade de fazer xixi. Aí, nesse quarto, dormia o meu tio Neném. A minha avó fez uma cama grandona no chão, colocou o colchão de casal no chão e fez aquela cama grande pra gente dormir ali. E a minha avó com o meu avô dormia em outro quarto. E a minha tia acordou com vontade de fazer xixi. Eu não sei, acho que vocês devem saber. Sabe quando o quarto tá escuro, porém você tá conseguindo ver o interruptor da luz? Ela viu na parede dela, falou, eu vou levantar, vou lá acendo a luz, vou lá no banheiro e volto.
Aí ela foi indo, passando a mão na parede, tudo. Na hora que ela foi colocar a mão no interruptor, que ela achou que ela foi acender, uma mão pegou na mão dela e apertou. Tipo, veio de alguma pessoa, né? Algum espírito, creio eu, pegou em cima da mão dela e apertou. Nossa, nessa hora, minha filha, ela acordou a casa inteira nos gritos. Nos gritos, daí meu avô já acordou lá no outro quarto, já veio, já perguntou o que era, daí ela falou, eu fui acender a luz e uma mão pegou em cima da minha. Ah, ninguém dormiu mais essa noite inteira. Passou tudo, né? Aí quando foi na outra noite, a minha mãe tava também no quarto, deitada com a minha tia. A minha mãe começou a escutar um barulho, sabe aqueles carrinhos de mão antigo? Quando você usava, ele fazia um barulhinho tipo na roda, assim, ficava meio que chiando a roda. Minha mãe começou a escutar esse barulho, mas a parede que estava fazendo barulho era a parede que era colada com o casarão. Era tipo germinada, vamos dizer que assim, a parede era germinada. Aí a minha mãe foi e acordou minha tia Lourdes, falou, Lourdes, você tá escutando esse barulho? Aí minha tia Lourdes falou, eu tô. Ela falou, que diacho de barulho que é esse? Parece que é lá dentro do casarão. Aí a minha tia falou assim, eu não duvido nada, porque esse lugar aqui é assombrado, eu já falei pra você. A minha mãe falou assim, olha, bem ali no canto tem um buraquinho. O pai falou que esse buraco, eu acho que era um ferro que atravessava, que tinha quando eles mudaram aqui, era um ferro que atravessava a parede. Então se ele atravessava a parede, ele deve dar dentro do casarão. Vamos lá ver o que é, né? Aí foram lá na parede e ficaram olhando, realmente tinha mesmo um buraco. Eu não sei o que era um ferro que estava chumbado na parede. Porém, meu avô arrancou e ficou esse buraco que dava para ver a sala do casarão. A minha mãe e minha tia começaram a olhar naquele buraquinho. E a minha mãe foi e falou assim que viu na hora que saía do quarto, do corredor que saía dos quartos, saía um senhor empurrando esse carrinho, com um monte de coisa dentro do carrinho, e ele passava direto, ia para a cozinha e saía na porta dos fundos da cozinha que dava para dentro da parreira de uva. E ele ficava a noite inteira fazendo isso. Minha mãe falava que falou que era um senhor branco, com uma camisa branca. Ela só não conseguia ver o resto do corpo, mas da parte da cintura para cima, ela conseguia ver. A noite inteira ele ia nesse quarto, pegava alguma coisa, colocava no carrinho e levava lá para dentro da parreira de uva. E não tinha ninguém dentro, né? Elas ficaram assim, morrendo de medo, né? Aí minha mãe, no outro dia de manhã, contou para minha avó e pro meu avô que tinha visto, né? Aí meu avô foi e falou assim, possa ser que seja o dono desse sítio aqui, porque pelo que eu sei, ele tinha essa aparência. E a minha avó morou um tempo nesse sítio, né? E no último dia que ela mudou, ela foi mudar, né? Ela mudou desse sítio para outro lugar, o pessoal fazendo a mudança, tudo, né? Ficou por último o meu tio Neném e minha mãe, que elas estavam fechando a casa para poder levar a chave para entregar pro responsável lá, que contratava o pessoal de caseiro. Aí a minha mãe falou assim, que meu tio falou assim, peraí que eu vou pegar uma corda do pai que eu deixei enrolada aqui atrás. E ele foi para trás da casa, assim, que os fundos da casa já dava para essa parreira grande de uva, né? Aí minha mãe falou assim que de repente demorou, não viu que o meu tio veio, ela foi para trás para ver onde ele estava. Ele estava parado, em pé, olhando para debaixo do parreiral. E nessa época, como já era final de ano para começo do ano, a parreira estava toda cheia de cacho de uva. Aí ela ficou olhando meu tio. E ela foi chegando perto do meu tio e falou assim, vamos, neném, o caminhão já tá lá embaixo esperando. Ele falou assim pra ela, ô nega, você não tá vendo aquela moça balançando? E realmente, no meio da parreira de uva, tinha uma árvore e tinha um balanço, né? Um balanço assim, com assento de madeira. Aí ele, nossa, que moça, eu nunca vi essa moça aqui. E a minha mãe olhava e não via nada. E ele viu. Minha mãe viu que era uma coisa assim, fora do normal, né? Pegou na mão dele. E a minha mãe falou que ele tava suando na hora. Minha mãe pegou na mão dele e falou, vamos, e foi puxando ele, né? Aí quando eles saíram do portão pra fora, parecia que ele acordou, assim. E ele falou pra minha mãe que ele tava saindo, ele viu na hora que a moça passou, tipo, ele viu o vulto dela, assim, quando ele olhou, ela tava sentada no balanço, e ela tava se balançando nesse balanço e chamando ele. E ele falou assim que na hora parece que o mundo entrou em câmera lenta, que ela chamava ele pro lado do balanço e ele ficou paralisado. Foi nessa hora que a minha mãe chegou e chamou ele. Esse sítio foi em Francisco Morato, era um sítio muito bonito, realmente era muito bonito mesmo, né? Eu lembro até hoje desse sítio, que foi uma coisa que marcou muito, assim, eu acho que não teve um da nossa família que não presenciou alguma coisa fora do normal nesse lugar. É uma coisa assim que mexe com a gente até hoje, toda vez que a família nossa se reúne, que a gente é uma família bem numerosa, a gente comenta, né, as histórias que os meus avós contavam,
E normalmente essas é uma das histórias que sempre tá no grupo, né? No meio ali da situação. Mas foi uma coisa assim que aconteceu comigo que sinceramente me marcou assim até hoje. Muito obrigado, Juliana, por ter compartilhado os seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.